Olá, pessoal. Esse aqui é o exercício 14 da página 39, que nós não concluímos na última aula. E eu, então, com calma, fui fazer de novo toda a resolução dele. Quando eu fiz a primeira resolução dele, e eu fiz ela bem rapidamente, antes de pegar o gabarito, na minha resolução, a primeira afirmativa do exercício era verdadeira. Quando eu peguei o gabarito, e aí, claro, eu fiz ela, né, como verdadeira e fui fazendo o restante das afirmativas. Quando eu peguei o gabarito, então, eu vi que ela era falsa. Então, eu pensei assim, não, tudo bem, eu não percebi alguma inclinação ali no gráfico, eu não consegui enxergar, e por isso, e ainda comentei com vocês, né, a respeito da variação de velocidade, que não poderia naquele momento ser. Eu pensei assim, ó, é alguma inclinação que eu não estou sabendo enxergar aqui corretamente. Pois bem, no momento, quando eu comentei com vocês, eu não me lembrei que quando eu fiz e que eu disse que eu tinha feito para vocês e que eu tinha achado a resposta certa, eu realmente tinha feito e achado a resposta certa, mas claro, o que aconteceu? Para eu fazer isso, eu precisava levar em consideração a primeira afirmativa. Ao fazer então ela de novo, olha só o que a gente tem. Lá no exercício diz assim, olha, que o gráfico S versus tempo refere-se ao movimento de um corpo que se desloca em linha reta. Isso é uma afirmativa do exercício. E a primeira questão diz assim, o movimento é retilíneo apenas entre 0 e 2 e 8 e 10. Quando eu fiz, eu coloquei isso como verdadeiro. E isso faz toda a diferença para a gente responder a segunda parte. Porque a segunda parte diz respeito à velocidade 1 no tempo 1 e a velocidade no tempo 9. E tanto a velocidade no tempo 1 quanto a velocidade no tempo 9 estão justamente naquele trecho onde é movimento retilíneo e que o gráfico, né, e que o gabarito do livro vinha como falso. Quando eu fiz, vinha como verdadeiro. Claro, quando eu fui fazer o gabarito, eu também trabalhei com a ideia de movimento uniforme, retilíneo uniforme, e não variado. E por isso eu encontrei a resposta certa, ou seja, o cálculo que eu tinha feito anteriormente estava correto. Quando eu peguei o gabarito do livro, eu só modifiquei ali em cima a primeira, que de verdadeiro para falso, pensei, não, é alguma curva ali que eu não estou enxergando, portanto é falso, ok, é tranquilo, e seguimos adiante. Só que ao fazer aquilo, eu acabei modificando a resolução da segunda parte. Então, realmente não tinha como ser daquele jeito. Fui refazer e aí lá a justificativa era do livro que no gráfico de posição por tempo a gente não pode afirmar a trajetória. Só que, no entanto, o texto está dizendo, o texto lá do exercício está dizendo, afirmou que o corpo se desloca em linha reta. Ele é contraditório. Vou dizer para vocês que isso é provavelmente uma questão de recurso em vestibular, tá? Então, assim, ó, o gabarito do livro diz que a primeira afirmativa é falsa. Não, ela é verdadeira. Porque se ela não for verdadeira, a gente não consegue resolver a segunda parte, principalmente da forma como o livro resolveu. E ele resolve a segunda parte justamente fazendo o quê? Confirmando essa ideia de que entre os tempos 0 e 2 segundos e entre os tempos 8 e 10, o movimento é uniforme, retilíneo uniforme. Aí sim a gente consegue fazer. Quando eu fui fazer com vocês, eu disse que para a gente calcular a velocidade média, a gente precisava ter a distância total percorrida pelo tempo total gasto. Então, essa é a ideia. Eu preciso descobrir qual é a velocidade entre lá para o tempo 1 segundo e qual é a velocidade no tempo 9 segundos, para poder, então, determinar a distância percorrida e o tempo. Claro, quando eu fiz, e eu fiz ela assim com livre leitura, pensando em movimento retilíneo uniforme, era muito fácil determinar a velocidade e a distância percorrida. A partir do momento que eu peguei o gabarito e disse que aquilo era falso, então eu parto do pressuposto que eu tenho aceleração, porque lá não é movimento retilíneo uniforme, ou seja, é um movimento uniforme variado, eu preciso ter aceleração. Bem, então assim, ó, vamos lá. Agora, da forma como eu já tinha feito antes e que estava correta e que eu achei que tivesse errado. Então, entre o tempo 8 e 10 segundos, a gente tem sim movimento uniforme. E entre o tempo 0 e 2 segundos, a gente também tem movimento uniforme. Portanto, a fórmula utilizada para a gente poder calcular, descobrir a velocidade, é a formulazinha lá do movimento uniforme. Aqui, ó. Essa é a fórmula. Eu fiz então aqui, ó, o que acontece? No movimento uniforme,
a velocidade é sempre a mesma. Então, a velocidade para o tempo 9 vai ser a velocidade lá para o tempo 8 e 10 segundos, como mostra aqui no gráfico de vocês, ó. Aqui, ó. Peraí. Tempo 8 e 10 segundos, ó. Movimento uniforme. Tempo 0 e 2 segundos, movimento uniforme. Então, a velocidade aqui, ó, ela é a mesma, ela é constante. E aqui nesse outro ponto, ela também é constante. Então, quando eu estiver calculando a velocidade no tempo 1, vai ser a mesma velocidade entre essas posições aqui, porque é movimento uniforme. A velocidade no tempo 9, ó, vai ser a velocidade entre esses dois tempos aqui também, entre essas duas posições. É a mesma velocidade. Portanto, eu vou começar calculando, então, essa velocidade. Vou dizer que vou fazer ela para o tempo 8 e 10 segundos. Posição final igual a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. Entre o 8 e o 10 segundos, a minha posição final é 16 e o tempo é 8, porque no tempo 8 eu tinha posição 8 metros e no tempo 10 eu tinha posição 16 metros. Então, a minha posição inicial, nesse caso, ó, é a do tempo 8, que é 8 metros, tá aqui. A minha posição final é a do tempo 10, que é 16, tá aqui. Vou isolar. 8 está somando, passa diminuindo, sobra 8. 2 que está multiplicando, passa dividindo. A minha velocidade para o tempo 9 vai ser 4 segundos, porque durante todo aquele percurso entre os 8 e 10 segundos, a minha velocidade é constante. Então, o tempo 9 que está aqui no meio possui a mesma velocidade. Nesse caso, 4 metros por segundo. A gente vai fazer a mesma coisa para o tempo 0 e 2 segundos. A mesma ideia. Então, quando o tempo é 0, tá aqui o gráfico de vocês, quando o tempo é 0, a posição é 0. Quando o tempo é 2, a posição é 4. Então, eu já fiz a anotação aqui, ó. Para o tempo 0, posição 0, para o tempo 2, posição 4. Substituindo. A minha posição final, nesse caso, vai ser 4, a posição inicial é 0, mais velocidade vezes o tempo, que é 2. Para isolar a velocidade, 2 que está multiplicando passa dividindo. A velocidade no tempo 1 é 2, porque durante todo aquele trajeto ali, ó, entre 0 e 2 segundos, a gente tem um movimento uniforme, retilíneo uniforme, e o meu tempo 1 está aqui, a velocidade é constante, portanto, para esse tempo 1, a velocidade também é 2. Beleza, descobri a velocidade, agora então eu vou descobrir a distância percorrida para poder aplicar aqui, ó, tá bom? Na formulazinha da velocidade média, que é a velocidade média para o movimento retilíneo uniforme, que eu já vinha dizendo para vocês. Eu disse assim, não, mas a velocidade média é a distância total percorrida pelo tempo total. Claro, porque eu estava ainda com aquela ideia na cabeça de que eu estava trabalhando com movimento uniforme. Só que naquela confusão lá, daquela afirmativa ser dita como falsa, então eu fui trabalhar com movimento uniforme variado, porque se era falso eu precisava de MRUV, de aceleração. E no fim estava tudo certinho como eu tinha feito. Então, no tempo 1, o que eu tenho? Eu quero saber qual foi a distância percorrida, o S. Eu vou dizer que a minha posição inicial, naquele pedaço ali de 0 a 2 segundos, ela vale 0, tá aqui. A minha velocidade é 2, porque a velocidade é constante. Mas no tempo 1, então, é o que eu quero saber a distância. Então, no tempo 1, a minha distância percorrida vai ser 2 metros. Não vai ser a mesma distância lá para aquele intervalo para a gente poder calcular a velocidade, porque lá a gente tinha 2 segundos e agora eu quero 1 segundo. Vou fazer o mesmo lá para o tempo 9. Então, agora, quem vai ser a minha posição inicial? Vai ser 8, porque eu estou considerando aquele intervalinho de tempo lá do 8 e 10 segundos, que é a parte onde o movimento é retilíneo uniforme. Então, lá a minha posição inicial é 8, a velocidade que a gente calculou para aquele pedacinho é 4, e o meu tempo agora, que se passou aqui, é 1. Por que o meu tempo é 1? Porque lá no meu gráfico, ó, eu tenho a minha posição inicial como 8, a minha posição inicial vinculada a esse tempo 8, que vai ser 8, mas o meu tempo aqui é 9, e de quando começou o intervalo para esse pedacinho, que era um MRU, o meu tempo inicial era 8, e de 8 a 9 se passaram 1 segundo. Então, o tempo gasto aqui, ó, era 1 segundo. Por isso, então, aqui a gente tem, aqui,
Posição inicial 8, mais a velocidade, que é 4 vezes o tempo. Nesse caso, é tempo 1. Mais claro, porque de 8 a 9 segundos se passaram 1 segundo. 8 mais 4, 12. Quem é ΔS? É a variação da posição. Então, eu tinha uma posição inicial 2, né, para o tempo 1. Quando o tempo é 9, a minha posição é 12. Portanto, eu faço posição final menos inicial 10, tempo final, que era 9, menos o inicial 1, que é 8, velocidade média 1,25 metros por segundo. E aí, o gabarito, e eu vou mandar uma errata lá para a Senec a respeito disso, aquele gabarito, então, da primeira alternativa, que dizia que era falso, está errado, ele é verdadeiro sim. Tá bom, pessoal? Fiquei com aquilo, eu pensei assim, não, eu preciso esclarecer isso não pode ficar assim. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.